Gravando. Bem, pessoal, então nessa parte agora a gente já viu os 3 métodos de ordenação, que seriam os métodos de ordenação mais intuitivos, que eu costumo dizer, o método de o bolha, o insertion e o selection. E agora a gente vai começar a ver métodos que são mais elaborados, e principalmente métodos que têm uma complexidade mais baixa. Complexidade, até agora que a gente viu, no pior caso, é quadrática. E agora a gente vai ver um carinha cuja complexidade é n log n, certo? É linearítmica. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona, vou tentar convencer vocês de que ele é linearítmica, mesmo ainda sem a demonstração formal, e aí a gente vai tentar ver as estratégias de implementação desse daqui. O que a gente vai pegar é o nosso querido merge, tá? Vamos pegar o merge. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai tentar colocar o merge para rodar versus o insertion. O insertion é o nosso campeão até agora, mas a gente vai tentar colocar eles para rodarem com um pouco mais de elementos, só para vocês perceberem. Tá, eu vou colocar aqui 100 elementos, obviamente tirando os números, certo? Vou pegar 200 elementos, vou pegar esse carinha aqui e colocar com 200 elementos também. Vou colocar de um lado o merge, do outro lado eu vou colocar o insertion para rodar. Então, eu tenho o insertion versus o merge aqui. E aí, eu vou pôr eles para rodar. Aqui. E aí, eles estão rodando lá, beleza. E as coisas estão acontecendo. O merge a gente já pode perceber o que ele está fazendo lá no cantinho, pegando os carinhos e levando lá pro lado dele lá. Enquanto que o insertion vai fazer o que a gente já sabe, o merge a gente não consegue ainda inferir o que está acontecendo. A única coisa que está acontecendo aqui é que apareceu um cara aqui embaixo, na parte de baixo, que vai meio que construindo e sendo destruído passo a passo, certo? Mas a gente vai colocar agora esse cara para rodar bem rápido, só para vocês verem o que vai acontecer. Está rodando bem rápido aqui, certo? E aí, o merge vai acabar, acabou o merge, e o insertion continua trabalhando, ok? E olha, lembra que o insertion era dos melhorzinhos que a gente tinha antes, certo? Mesmo quando você pega um vetor aleatório, randômico, o insertion ele tinha um bom desempenho, mas nessa hora o merge acabou de braçada. E quanto maior for o vetor, maior vai ser essa diferença, tá? Vamos, em respeito ao trabalho que o insertion fez até agora, deixa ele terminando aqui. E aí a gente vai rodar de novo. Vamos colocar um vetor um pouquinho maior só para ver a diferença que vai dar. A gente coloca ele para rodar mais rápido ainda, vai terminar mais rápido. E a gente vai ver o que acontece, tá? Beleza, olha lá. O insertion terminou, finalmente. Vamos colocar lá, 400 deve funcionar, 400 deve funcionar. Professor, cuidado para não queimar o computador de novo, hein? Tá tranquilo, cara, tá sossegado. De boa. Olha lá, tá rodando. Beleza? O merge tá fazendo a mágica dele. Beleza? E o insertion tá trabalhando. O insertion é um cara honesto. Tá fazendo o trabalho dele lá. Mas eu aumentei o tamanho do vetor, dobrei o tamanho do vetor, o merge sofreu um pouquinho, mas está terminando. Lembra mais ou menos aonde que o insertion estava quando o merge terminou da outra vez? Agora ele está mais no começo ainda. Ele vai demorar muito mais do que da outra vez para poder terminar, ok? Porque ele é quadrático. Ele é quadrático. Enquanto que o merge ele é n log n, tá bom? Ok. Os 3 caras intuitivos e mais fáceis de entender foi os que a gente já viu até agora. Agora a gente vai tentar entender um cara mais difícil porque eu espero ter convencido vocês que vale a pena a gente aprender a ordenar com um algoritmo um pouco melhor, tá bom? Eu vou tentar explicar. A gente espera o merge terminar ou não? Tadinho. Eu acho justo, professor. Acha justo, né? Uhum. Vamos fazer assim, vamos fazer de 1000 em 1000. Aí vai mais rápido. Só que daí o computador dá uma fritada. Tá indo? Tá indo, mas eu acho. Ah, não, 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 não. O insertion que lute. Vamos parar esse negócio aí. Não vamos fazer mais não.
já viu ele trabalhando várias vezes. Já viu. A gente sabe que ele tem o seu valor. E outra coisa também, ele não precisa do vetor auxiliar, né? Lembra o vetor auxiliar? Que o merge precisa? O insertion não precisa de vetor auxiliar e o merge precisa do vetor auxiliar. Então, o insertion não é assim, ele fala, olha, eu demoro, mas eu não gasto mais memória. O merge vai gastar mais memória, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. Eu vou tentar explicar para vocês como é que o merge funciona. O merge é bem bacana. Ele é relativamente simples de entender, tá? Existem duas versões do merge. A versão clássica é o merge recursivo. Esse daqui que vocês estão vendo é o merge recursivo. O merge recursivo é a maneira tradicional de implementar o merge, inclusive é a versão que a gente vai ficar usando, afinal, é a versão recursiva do merge. Só que a gente não viu recursão ainda. E a gente vai ver recursão na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o que é recursão, como é que funciona a recursão, para tentar explicar como é que é o merge recursivo. Eu vou explicar para vocês como é que é uma versão do merge não recursivo. A versão do merge não recursiva, ela é mais fácil de entender, porque o nosso pensamento não recursivo é mais fluente do que o nosso pensamento recursivo. Então ele é mais fácil de entender a versão não recursiva, porém é mais difícil de implementar. Implementar o merge não recursivo é um pouco mais complicado, mais elaborado. Tem um monte de índice para lá e para cá que você precisa, tá bom? O que a gente vai fazer aqui então? Eu vou pegar o merge não recursivo. Esse merge RN aqui é o merge não recursivo, tá bom? Para poder rodar, eu vou pegar aqui. Ok. Olha só, esse cara. O fato de eu não estar conseguindo ver tela, o negócio lá em cima e aqui embaixo atrapalha. Mas vamos imaginar que nós temos essa situação aqui. Agora está ok, tá? Imagine isso aqui. Não me pergunte como é que a gente chegou aqui, tá? Não me pergunte como é que a gente chegou nesse ponto aqui. Mas imagine que a gente está nessa situação aqui. Como é que vocês descreveriam essa situação? Lucas, como é que você descreveria? Eu tenho um vetor que eu vou colocar o índice aqui. Opa. Eu tenho o vetor vai do 0 até o 79, mas como é que você descreveria esse vetor, Lucas? Lucas, eu, né, professor? É isso, Lucas, você. Então, eu diria que ele tá, não sei se é parcialmente ordenado, mas ele tá ordenado até um ponto e a partir desse ponto também tá ordenado, mas ainda precisa misturar isso aí. Exatamente, ele está dividido em duas partes, essas duas partes já estão ordenadas entre si, ok? As duas partes estão ordenadas entre si, mas eu preciso misturar, foi um bom termo que você usou, eu preciso misturar essas duas partes, eu preciso de juntar. Em inglês, isso aí seria fazer o merge dessas duas partes, daí saiu o nome do merge. Em português, se você quiser traduzir o merge para português, ele seria intercalar, intercalação, ordenação por intercalação. Tá? E como é que funciona a ordenação por intercalação? Imagina o seguinte, então eu tenho esses dois vetores, eu tenho dois vetores separados, um vai do 0 até o 31 e um vai do 32 até o 49. Essas duas partes desses vetores, eles estão ordenados. Eu te garanto que eles estão ordenados entre si, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou intercalar esses caras. Mas aí que vem a pegada que é bem legal na hora que você está usando o merge. A intercalação, ela é simples. Na prática, como é que você intercalaria? Vamos imaginar o que o selection faria. O que o selection faria nesse caso? O selection tentaria descobrir quem que é o menor cara de todo mundo e colocaria na primeira posição. O segundo menor cara e colocaria na segunda posição. O terceiro menor cara e colocaria na terceira posição e iria fazendo isso até o final. Beleza? Porém, para descobrir quem que é o menor, quem que é o segundo menor, terceiro menor, ele tem que fazer n-1 comparações, n-2 comparações, n-3 comparações, até chegar a terminar o vetor todo. O merge, ele não faz isso. Por quê? Se eu tiver que descobrir quem que é o menor cara desse vetor todo, agora no vetor todo, que vai do 0 ao 49, eu só preciso fazer uma comparação. Concordam comigo? Lucas, quem que eu tenho que comparar? Desculpa, professor, eu fiquei meio perdido. Se eu tiver que descobrir quem que é o menor... Claro, claro. Se eu tiver que descobrir quem que é o menor cara de todo o vetor, qual é o menor cara de todos,
Eu só preciso fazer uma comparação. Quem que eu comparo? Comparo quem com quem? O da posição 0 com o da posição 32? Só o cara da posição 0 com o cara da posição 32. Porque de um lado, o 0 é o menor, do outro, o da 32 é o menor. Então, um deles vai ser o menor do vetor todo. Certo? Isso aí. E eu faço uma comparação e eu descubro quem que é o menor. Beleza? Ó, o cara o da posição 0, que seria o 1, é o menor. Agora, eu tenho que descobrir quem que é o menor de novo. Antes eu tinha que descobrir quem que é o segundo menor. Eu tinha que passar por todo mundo para descobrir quem que é o segundo menor. Eu faço uma comparação e eu descubro quem que é o segundo menor. Quem que eu comparo agora? O da posição 1 com o da posição 33? Da posição 32. Não 33. Da 32, isso. Da 33, porque o da 32 continua sendo o menor do outro lado. Então eu vou comparar o da posição 1 com o da posição 32, que é o 5. Foi para lá. Quem que eu faço agora, Lucas? Quem que eu comparo? O da posição 2 com o da posição 32 ainda? 32 ainda? Você tem certeza? E o da 32 tá roxo ali. Ah, Eu por causa acho que ele tá que sim, roxo. professor. Posso perguntar? Certa resposta é o da Yes. posição 32. Certo? Porque o da 32 não mudou nada do outro lado ainda. Aquele cara continua sendo o menor de todos. Então vai ser o da posição 2 com a posição 32. É o 7 que vem. Agora é o 3 que vem, o 4 que vem, o 5 que vem. Toda vez eu estou comparando o cara com o cara da posição 32. Eu acabei de fazer uma besteira aqui e eu perdi a oportunidade de comparar o 32 e avançar, mas tudo bem. Vamos pegar aqui, olha. Eu tenho o cara da posição 5 com o cara da posição 33, correto? Quem que é o menor? Vai ser o cara da posição 33, certo? Então eu pego, copio o cara da posição 33 aqui para baixo, que vai ser o 16, ok? E vou para a posição 34. O cara da posição 5 continua parado. Agora eu comparo o cara da posição 5 com o cara da posição 34. Eles estão empatados, eu posso pegar qualquer um deles. Lucas, você quer indicar alguém para responder se você estiver constrangido? Ninguém sabe o sobrenome de vocês, na gravação não aparece o sobrenome, tá? Então fiquem tranquilos. E Lucas é um nome bem comum. Se fosse Adenilson, por exemplo, aí não teria muito como se esconder, mas Lucas dá para ficar de boa. Você quer continuar respondendo, eu Lucas? mesmo respondo. Vai lá, Eu não Lucas. quero indicar ninguém pra ficar magoado comigo depois, não. Não, o pessoal é de boa, não guarda mágoa, não. Vamos lá. Eu tenho agora o cara da posição 5 e o cara da posição 34. Os dois são 17. Qual que eu coloco aqui embaixo? O cara da posição 5 ou da posição 34? Eu poderia escolher qualquer um deles. Mas a gente tem um bom motivo para escolher um deles. Um deles apenas? Um deles. Qual que você escolheria? O que ainda tava parado, talvez? Os dois estavam parados na prática. O que não foi antes, professor, na Não, verdade. não. Eu O escolho contrário disso. o de índice menor. Então eu escolho da posição 5 e não da posição 34. Alguém sabe dizer por que escolher o da posição 5 é melhor do que escolher da posição 34? Alguém poderia me ajudar com essa? Pra manter estabilidade? Para manter estabilidade. Se você fizer isso, ele se mantém estável. Certo? Ele lá na frente na hora que a gente for fazer o exemplo, vai ver que o merge é estável por conta dessa estratégia. Se você escolhesse o 34 no lugar do 5, ele deixaria de ser estável, mas não tem porquê. Escolhe o 5, ok? Então com isso, ó, baixou o cara da posição 5, ele foi para 6, mas o da 34 continua lá. Agora eu comparo o cara da posição 6 com o cara da posição 34. Quem que vai ganhar? Vai ser o cara da posição 34, ele desce e eu vou para 35. Agora eu comparo da posição 6 com o cara da posição 35. Quem que desce, Lucas? O da posição 6, professor. 6. E agora? O da posição 7. E agora? O da posição 8. E agora? O da posição 9. Certo. E agora? O da 10. Agora? O da 11. Agora? O da 12. Agora? Agora o da 35. Agora? Agora o da 13. Sim. Agora o da 14. Yes. Agora desce o da 15, porque é de índice menor. Muito bom. E agora? O da 36. Muito bom. É exatamente isso. E aí a gente continua fazendo isso até o final.
certo? Continua Que fazendo bom, isso. achei que você ia fazer eu falar até o final. Podemos, não tem nenhum problema com isso. A gente pode ficar enrolando aqui, falando um por um até o final. A gente ganha por hora. Beleza? Terminou de fazer tudo. Quando ele termina de fazer tudo, o que acontece com a parte de baixo? A parte de baixo eu tenho o vetor todo ordenado. A única coisa que eu preciso fazer é substituir o cara de cima, porque na verdade o vetor estava lá em cima. Eu usei esse vetor de baixo para fazer uma cópia, mas o vetor correto está lá em cima. Então agora eu continuo nesse negócio aqui, copiando. O que eu estou fazendo simplesmente é pegando o cara de baixo e copiando no vetor lá em cima. Certo? Esquece aquele azulzinho ali que não faz sentido. E terminou de ordenar. Ok? Então, essa intercalação dos dois vetores, essa parte da intercalação, essa é a essência do merge. A essência do merge. O merge ele faz o seguinte, ele assume que você tem dois vetores que já estão ordenados e ordena, e faz um vetorzão ordenado também. E o que é principal? O Lucas ficou com preguiça de fazer isso, mas a gente foi perguntando a comparação, tal. Quantas comparações a gente fez no final para a gente fazer essa intercalação total? A gente fez N-1 comparações, no máximo. A gente pode fazer menos do que isso ainda. Mas a gente não precisou ficar comparando muitos caras, certo? Eu comparei, eu fiz no máximo N-1 comparações e parei. Isso daí é uma característica do merge também. Para fazer a intercalação, eu preciso de alguma coisa que N-1, na verdade, é linear. O número de comparações que eu preciso para fazer a intercalação é linear. Eu vou gastar N comparações, com N comparações, N cópias. Na verdade, eu precisei de 2N cópias, uma vez para copiar para baixo, outra vez para copiar para cima, 2N cópias, mas 2N é linear de novo. Então, a parte da intercalação é linear. O que a gente tem que ver ainda é como é que a gente usa para ordenar o vetor todo, porque isso aí foi meio que trapaça. A gente começou no meio do negócio, quando já tinha duas metades ordenadas. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu só vou parar para não ficar um vídeo muito longo,